Quando a gente fala em guerra entre Ucrânia e Rússia, muita gente já suspira fundo e pensa, isso não vai acabar nunca. E de certa forma, essa sensação faz muito sentido. O conflito já dura anos, consome vidas, dinheiro, estabilidade internacional e parece sempre ter mais perguntas do que respostas, a não ser a certeza que o Putin e a Rússia estão sendo os grandes vilões nessa situação ao invadirem um país como a Ucrânia e desrespeitar a sua soberania. Mas nos últimos dias surgiu um movimento interessante. Os Estados Unidos e a Ucrânia anunciaram um quadro de paz atualizado, uma espécie de rascunho de acordo para tentar encerrar a guerra. E é justamente nesse ponto que as coisas ficam complexas, delicadas e ao mesmo tempo muito reveladoras sobre o jogo de poder global. O que foi divulgado é que Washington e Kiev teriam chegado a uma versão refinada de um plano com foco especial para garantir a segurança da Ucrânia no pós-guerra, ou seja, não se fala apenas em parar os tiros, mas em tentar impedir que daqui a alguns anos Moscou acorde de mau humor e ataque de novo. A mensagem oficial é bonita: respeito total à soberania da Ucrânia, paz, justiça duradoura, nada de legitimar a invasão. Na teoria, parece alinhado com a visão ocidental básica. Um país independente tem o direito de existir sem ser esmagado pelo vizinho mais forte. Mas é aí que justamente, quando saímos do discurso e entramos nos detalhes, que dá para perceber as tensões. O plano anterior que alguns políticos americanos e europeus já tinham visto foi criticado por ser amigável demais com Moscou. Isso significa, em termos simples, que havia a percepção de que certas concessões iam além do aceitável. Fala-se, por exemplo, em pressão para que a Ucrânia renuncie à entrada na OTAN, aceite limites militares e até mesmo ceda território. Na prática, isso significaria aceitar que o invasor fique com parte daquilo que ocupou, em troca da promessa de não avançar mais. Para quem está no front, arriscando a própria vida todos os dias, isso soa como uma espécie de rendição disfarçada de acordo. E quem conhece a história sabe muito bem o que a Rússia fez quando a Ucrânia devolveu as armas nucleares. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, quero pedir para que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sino. Se você estiver me assistindo e, por acaso, o vídeo estiver em outro idioma que não seja o seu, é só clicar na engrenagem aí que aparece no YouTube, no smartphone aparece em cima, no computador aparece embaixo, na Smart TV também você tem a opção, basta trocar a faixa de áudio e aí você escolhe o idioma da sua preferência, tá bom? Vamos falar sobre isso. Do ponto de vista de valores ocidentais mais tradicionais, defesa da soberania, integridade territorial, liberdade de escolha das nações, esse tipo de proposta cria um problema moral e estratégico. Se a mensagem para o mundo for: se você for forte o bastante, pode invadir, matar, anexar, fazer tudo em pedaços e no final ainda sentar à mesa como se nada tivesse acontecido. O recado para os outros regimes autoritários é muito perigoso. É assim que eles vão entender. A longo prazo, isso pode encorajar aventuras militares em outras regiões. Báltico, Oriente Médio, Sudeste Asiático. Então, qualquer negociação que envolva abrir mão de território ucraniano precisa ser analisada com muito cuidado, sem romantizar a paz a qualquer preço. Os Estados Unidos vive repetindo a mesma frase: não se negocia com terrorista. Putin é um terrorista. Ao mesmo tempo, há uma realidade que não dá para ignorar. A Ucrânia está exausta. O país perdeu milhares de soldados, milhões de pessoas foram deslocadas, a economia foi profundamente abalada, ninguém aguenta mais essa guerra. E é nesse contexto que surge a falta de autoridades americanas dizendo que a reunião em Genebra teria sido mais produtiva até agora. Que o plano agrada os interesses de Kiev e que tanto Trump quanto Zelensky,
em tese, poderiam aprovar uma versão final. A diplomacia tenta vender a ideia de que se trata de paz justa, entre aspas, não de uma capitulação. Mas a confiança nisso não é automática. Primeiro porque houve confusão sobre quem realmente redigiu os primeiros rascunhos da proposta. Alguns congressistas americanos chegaram a sugerir que o plano teria vindo de alguma medida da própria Rússia. Um deputado chegou a dizer publicamente que aquilo parecia basicamente ter sido escrito por Putin. O Putin sentou e escreveu. Quando políticos de diferentes partidos começam a soltar esse tipo de frase, fica evidente que há uma desconfiança séria em relação à origem e à intenção do documento. Se um esboço de acordo soa como se tivesse sido pensado em Moscou, a legitimidade dele no campo ocidental fica muito abalada. A isso se soma a irritação de aliados europeus. Alguns líderes na Europa reclamaram de não terem sido consultados com antecedência, embora estejam investindo dinheiro, armas e capital político na defesa da Ucrânia desde o primeiro dia. Quando países como a Polônia, Canadá e até mesmo o Japão dizem em público que estão dispostos a colaborar, mas gostariam de saber quem é o autor do plano e onde ele foi criado, isso já mostra um desconforto com a forma como Washington conseguiu a etapa inicial. Não é apenas uma questão de vaidade diplomática. É uma preocupação real. Qualquer acordo mal conduzido que fortaleça a Rússia, o vilão, o invasor e enfraquece a Ucrânia pode estourar diretamente na Europa. Dentro dos Estados Unidos, o debate também é muito carregado. Trump, que tem um estilo direto, ele comentou que a guerra nunca teria acontecido com lideranças fortes em Washington e em Kiev. E ainda criticou o que ele enxerga como falta de gratidão por parte do governo ucraniano. Logo depois, Zelensky correu para as redes, agradeceu o apoio americano, elogiou o papel dos Estados Unidos e do próprio Trump, reforçou que armas como os javelins salvaram vidas de soldados e tal, e aquela dança política foi feita. De um lado, o líder americano fala para a base interna, cobrando reconhecimento, e do outro, o líder ucraniano tenta manter a boa vontade do principal financiador e fornecedor de armas do seu país. Então, esse jogo de declarações revela algo muito importante. A Ucrânia não está em posição de comprar briga com Washington, esse é fato. Mesmo que internamente muita gente se sinta completamente desconfortável com certos pontos do plano de paz, a liderança ucraniana sabe que precisa manter laços fortes com os Estados Unidos, especialmente com o cenário em que Trump está de volta à Casa Branca. Ao mesmo tempo, a opinião pública ucraniana, as famílias dos soldados, os voluntários, os que perderam casas, parentes, cidades inteiras, dificilmente vão aceitar um acordo que pareça transformar o sacrifício deles em moeda de troca, que vai dar aquela sensação de que o sacrifício foi em vão. Do lado russo, a situação também não é tão simples quanto o Kremlin tenta mostrar. Em público, o Putin finge segurança, fala como se controlasse tudo, mas os sinais internos são totalmente favoráveis, não são totalmente favoráveis a ele. Há relatos de cansaço da população, problemas econômicos mais profundos, queda no prestígio em alguns círculos e a necessidade de reprimir qualquer voz dissidente com mais força. É aquela aparência de estabilidade que muitas vezes esconde rachaduras. Ele não admite, mas a guerra prolongada cobra um preço enorme e nem mesmo um regime autoritário é imune a desgastes. Mesmo assim, é difícil imaginar que o Kremlin aceite um acordo que seja claramente visto como derrota. Isso vai contra a narrativa que ele construiu para o público russo da defesa contra a OTAN, libertação do território, grandeza da Rússia. Então, por isso, qualquer plano que insista em devolver completamente os territórios tomados à força, garantir a adesão futura da Ucrânia a alianças ocidentais e impor limites estratégicos à Rússia, tende a encontrar uma resistência brutal. Na prática, isso significa que ou o plano vem com concessões fortes para Moscou,
ou a Rússia vai tentar ganhar tempo apostando em cansaço político do Ocidente. Mas a pergunta é, a Rússia vai aguentar também até quando? É aí que entra o ceticismo saudável. Não dá para acreditar facilmente que o Kremlin, do nada, vai aceitar uma resolução que fortaleça a Ucrânia a longo prazo. O histórico é o oposto. Acordos violados, promessas quebradas, ataques feitos logo depois de negociações. A memória da invasão de 2014 e da ampliação do conflito em 2022 ainda é muito viva. Então, quando diplomatas falam em garantias de segurança para Kiev, a grande questão é: quem garante de fato? Que tipo de compromisso será assumido? Vai haver presença militar ocidental, tratado formal, sanções automáticas em caso de uma nova invasão? Ou tudo vai ficar na dependência do humor político dos governos que mudam a cada ciclo eleitoral? O elemento muito curioso nesse cenário é o papel da Turquia. O presidente Erdogan ele anunciou que vai falar com o Putin para tentar retomar o acordo do Mar Negro sobre grãos, aquele que permitia o escoamento da produção ucraniana a partir dos portos, mesmo que a guerra esteja em andamento. Para muitos analistas, esse acordo de grãos mostrou que, mesmo no meio do caos, é possível construir arranjos específicos que aliviam o sofrimento humano e evitam crises globais. Alimentos em países pobres é de extrema necessidade. Erdogan usa esse exemplo para sugerir que um processo parecido pode ser aplicado ao país, mas existe uma diferença enorme entre negociar barcos de grãos e negociar fronteiras, exércitos e uma humilhação política. Ao mesmo tempo, a postura turca também revela um traço particular do momento. Alguns países estão tentando se colocar como mediadores independentes, dialogando com a Rússia e a Ucrânia, sem aderir totalmente ao pacote ocidental das sanções. A Turquia é membro da OTAN, mas não fechou portas para Moscou, fornece drones para Kiev, mas não rompe relações com Putin. Ou seja, é um cenário bem mais complexo do que se imagina. Essa posição ambígua pode ser útil em algumas negociações, mas também levanta dúvidas sobre prioridades. Até que ponto o objetivo é defender os princípios ou apenas maximizar a influência geopolítica?